O condutor de um veículo morreu carbonizado após um grave acidente que ocorreu na madrugada de hoje. Isso tudo aconteceu na Avenida Durval de Góes Monteiro, aqui no bairro do Tabuleiro do Martins. As informações são de que, inclusive, esse motorista perdeu o controle do carro e acabou colidindo com um poste e logo em seguida acabou pegando fogo. O repórter Bruno Protásio esteve no local do acidente e traz os detalhes que você acompanha agora aqui no Fique Alerta. Acompanhe. O acidente aconteceu na madrugada desta quinta-feira. O ML recebeu o chamado por volta das 2h30 da manhã. Um homem morreu carbonizado dentro do veículo que colidiu neste canteiro com um poste e terminou exatamente nesta posição na Avenida Durval de Góes Monteiro. Ele descia no sentido para o centro da cidade. O acidente aconteceu em frente a uma concessionária e o veículo ficou completamente destruído. Nas imagens registradas pela nossa equipe, nós pudemos observar que a placa vermelha indica que o veículo fazia o serviço de táxi e que o veículo também era de Maceió. O homem não teve sua identidade revelada, não foi possível ter essa informação no momento em que o ML esteve aqui junto ao Instituto de Criminalística e também aos agentes da SMTT. Isso só vai poder ser confirmado após o exame do próprio Instituto Médico Legal. A gente registrou que os destroços foram grandes, o veículo ficou totalmente destruído após pegar fogo e ele também era um veículo a gás. Nós registramos o porta-malas cilindro do GNV. O fogo começou e se espalhou por todo o veículo, na rua também, na verdade no canteiro. Nós também registramos o pneu, um dos pneus do veículo, o farol, alguns destroços que ficaram na região. E ainda nesta manhã de quinta-feira ele ficou por aqui. Agora cabe ao órgão responsável fazer o recolhimento. A gente ainda também percebe o cheiro muito forte devido ao incêndio que infelizmente deixou uma vítima, um homem ainda sem a identidade confirmada. Reportagem, Bruno Protásio. Muito bem, Bruno Protásio, muito obrigado pelas suas informações e as imagens são impressionantes, né? Ele deve ter, aí são suposições, logicamente que a perícia com mais precisão vai trazer os detalhes sobre tudo isso. O corpo que acabou não conseguindo sair do carro ainda em chamas, acabou carbonizado, já foi recolhido pelo Instituto Médico Legal. O carro tem o GNV, que é o cilindro de GNV, que é um dos cilindros mais seguros que se possa imaginar, porque até então no começo todo mundo achou que tinha sido a explosão por conta do kit de gás que ele tinha. Na verdade não tem nada a ver com isso, o cilindro suportou a grande quantidade de calor, que deve ter chegado aí a 300, 400 graus centígrados, enfim, ou até mais, não é? E ele rapidamente acabou, por segurança, ele fecha para não haver vazamento de gás, justamente para que a coisa não se propague numa situação pior. Então nós temos imagens, inclusive, de telespectadores que nos enviaram. Olha aí, o cilindro está intacto, queimado, chamuscado, mas não tem problema nenhum, então que não seria o causador, talvez, do incêndio. O que aconteceu, infelizmente, a gente não sabe, só com a perícia. E até então, nesse momento em que o Bruno Protásio fez a matéria, não se tinha a identificação do motorista. A Polícia Civil já identificou o homem, inclusive, que dirigia o veículo que bateu nesse poste na Avenida Durval de Góes Monteiro e acabou incendiando. Isso aconteceu na madrugada de hoje. Ele era um taxista jovem, Ricardo Edberto Ferreira dos Santos. A identificação não foi feita oficialmente ainda pelo Instituto Médico Legal, porque ainda é preciso a apresentação da documentação ortodôntica, tá? Do Ricardo, que na verdade a família tem que levar, se ele tem algum dentista, para poder fazer então essa comparação. Tá certo? A família deve levar isso para poder ter a confirmação dessa arcada dentária. Porém, o corpo ficou totalmente carbonizado. Caso não seja possível esse tipo de exame no caso da arcada dentária, então terá que ser feita uma amostra de material biológico de Ricardo, que deve ser encaminhado para fazer o DNA, o teste DNA, para confirmar com precisão. A paróquia Francisco de Assis, do qual Ricardo fazia parte, emitiu uma nota de falecimento que informa sobre o velório e o sepultamento do corpo do jovem, que estão previstos para ocorrer na cidade de Bateguara, zona da mata aqui do estado de Alagoas. Ainda não há previsão de data e horário, porque tudo isso depende da liberação do corpo pelo Instituto Médico Legal. Mas nós vamos falar agora com a Maria Maciel, que está nesse exato momento com um amigo e um parente
né, do jovem que acabou sendo vítima, né, daquele acidente e acabou carbonizado, que é o Ricardo, é isso? Ricardo Edberto, que acabou falecendo nesse acidente. Né? Com exclusividade, Maria Maciel traz as informações do que poderia ter acontecido e como é que está a situação dos familiares. Maria Maciel, é você, boa tarde. Oi, boa tarde, Wilson. Realmente é uma notícia muito triste, né, para a família, para os amigos do Ricardo. E assim, até agora ninguém sabe ao certo o que aconteceu. A família está aqui reunida, né, muitos parentes, amigos aqui, a família muito emocionada. Uma situação bem difícil para essa família. E eu vou conversar agora com um amigo do Ricardo, que é o Cleilton, né, que é um amigo de infância, que vai falar aqui um pouquinho pra gente. Ô Cleilton, o que vocês sabem até agora do que aconteceu com o Ricardo? Vocês têm ideia do que possa ter acontecido? Infelizmente não, né? A gente só lamenta o ocorrido. Como você falou, Maria, a família está toda até então sem compreender de fato o ocorrido, né? Só sabe-se que ele saiu para trabalhar e no caminho, né, o carro dele era agregado na Braskem e outras empresas, e aí no caminho aconteceu. Estava chovendo muito, né, não se sabe o que levou à colisão com o poste. Agora, ele costumava trabalhar, ele tinha horários diferentes, podia trabalhar de manhã, à tarde ou à noite, é isso? Isso, como lá é em esquema de escala, então tinha dias que era pela madrugada, outros pelo dia, enfim. E como que era o Ricardo como pessoa? Era uma pessoa tranquila? Sim, Ricardo sempre muito prestativo, atencioso com os amigos, sempre próximo da família, uma pessoa que sempre participou de vida de comunidade, né, na Igreja Católica, foi acólito, foi tecladista, foi cantor, enfim, sempre atuou e ultimamente estava atuando na Pastoral da Comunicação aqui na paróquia, e aí a gente também agradece desde já essa solidariedade que vocês da equipe do Fica Alerta vêm até a família, até os amigos, né, algo que chocou, né, quem não conhecia ficou chocado com a situação que ficou o carro, né, e a forma que foi carbonizado. Então a gente só pede que Deus conforte e que, enfim, saber o motivo exato só Deus vai saber, só Ele vai conhecer, né? Então assim, a gente agradece, né, a vocês e pede, né, que a gente possa, como ele teve uma vida muito intensa, né, toda a vida ele foi sempre ativo, desde jovem, sempre trabalhou, sempre buscou pelos seus objetivos, então que a gente possa aproveitar cada momento vivido com as pessoas que a gente ama. E com relação ao carro dele, Cleilton, vocês têm ideia de se o carro era antigo, se era novo? A gente sabe que o carro era fretado, né, ele fretou esse carro e conseguiu, através de um amigo, agregá-lo para que se faça esse serviço nessa empresa, né, na Braskem, e enfim. Vocês têm conhecimento se ele já tinha se envolvido em algum outro tipo de acidente, de carro? Não. Como eu disse, né, sempre foi uma pessoa muito prestativa e sempre muito próximo. E assim, quem convivia com ele sabia profundamente, né, dos desejos, sabia dos sonhos, né, então assim, até então nunca teve envolvimento com nenhum acidente. Obrigada. Eu vou falar agora aqui com o pai do Ricardo, que é o seu Paulo. Seu Paulo, eu sei que é um momento difícil, né, para o senhor, é uma coisa que pai, mãe, nenhuma espera, né? Quem é que teve o último contato com o Ricardo ontem, antes dele sair para trabalhar? Não, no momento que ele saiu para trabalhar, ele já tinha vindo em casa e eu não estava nem em casa, a mãe dele era quem estava, né? Aí ele saiu, quando eu cheguei, falei, Ricardo, ele saiu. Trabalho, porque ele sempre sai para trabalhar, né? Não sai assim para badernar, assim, essas coisas. Aí que quando foi de noite ele chegou, à tarde já, e mandou ela fazer o café, para levar para tomar café no outro dia. Aí felizmente, quando pensamos que não, foi a notícia de 4 horas da manhã, tinha acontecido isso. Foi nessa hora que vocês receberam a notícia? Às 4 horas. E o Ricardo, ele tinha quantos anos? 29. Era solteiro? Solteiro. Vocês nunca tiveram nenhum problema com... Não, nunca teve negócio de problema. Não tinha problema de saúde, né? Não, sempre ele foi um cara ativo, sempre... O problema que ele tinha assim era sinusite, essas coisas assim, mas sempre era curado em casa mesmo, mas negócio de patar em povo, de doutor, fazendo isso aqui não.
E o senhor tem ideia do que pode ter acontecido, se ele bateu, se ele perdeu o controle, que ele pode ter desmaiado? Porque o Cleiton disse que ele era um bom motorista, né? Tanto é que trabalhava fazendo esses fretes. Sempre se forçava muito para trabalhar, né? Assim, eu não sei não como foi que aconteceu esse negócio, ou que ele saiu e teve esse acidente lá embaixo, né? Eu não sei se foi o carro que sobrou, o carro deu algum defeito e ele não pôde segurar. Aí que nós estamos na dúvida, né? Ninguém não sabe como foi que aconteceu isso. E agora vocês estão aguardando a documentação aí para fazer essa identificação oficial lá no ML? O documento lá em cima, o negócio dos dentes dele, para levar para lá. À tarde a gente vai levar e esperar que o médico chegue amanhã para fazer o procedimento para ser liberado do corpo. E aí o velório ele vai ser onde? Até agora. É onde é a família mora? A gente é tudo de lá, né? Aí ele sempre ia também pro velório lá, porque ele era um rapaz da igreja, tudo um negócio de festa, era União, Bateguara, todo canto ele ia fazer negócio de decoração, ele trabalha com esse negócio também. Uma tristeza muito grande, né, para a família. É muito pesado, né? Só a gente mesmo é que está segurando a barra, né? Colocar nas mãos de Deus, né, para... Deus ilumine ele e a gente também que segura a barra, né, para enfrentar. É um momento difícil, né? Dia a Deus, né? Dia a Deus, saúde pra gente, fortalecer pra gente segurar. E é isso que a gente deseja também, muita força nessa hora para a família, para todos vocês. Bom, Wilson, realmente é uma situação muito triste aqui, né, a gente acompanhar e mostrar assim essa tristeza, né, dessa família que ainda não tem uma explicação para o que aconteceu com o Ricardo, né? E isso quem vai verificar vai ser a perícia, a investigação que será conduzida, que só aí a gente vai ter respostas para o que aconteceu. Então aqui eu encerro, volto com você no estúdio.